Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. Este é o Jerzil Xerinza. E ela é Selma Inocência. Estaremos consigo semanalmente levando reportagens de diversos assuntos e do seu interesse. Veja os destaques desta semana. Depois de 3 derrotas nos campeonatos, o treinador do Costa do Sol abre o jogo. Fomos campeões durante 2 minutos. Vai continuar no comando de Costa do Sol. As casas mais caras estão em Maputo. Quando é que tiver que pagar neste caso? Ia na ordem dos 400. Como são produzidos os vinhos de Portugal? Esta barrica está em fermentação. O desastre que mata em silêncio. Eles acorrentaram o próprio filho. Tudo isto é ele que partiu. Os desafios da saúde mental em Moçambique. As pessoas afetadas por problemas de saúde mental são muitas vezes incompreendidas, estigmatizadas e marginalizadas. Mas o maior dilema é o acesso a serviços de saúde. Exatamente, Jerzildo, até porque em Moçambique existem apenas 2 hospitais psiquiátricos, 9 psiquiatras, para além de médicos estrangeiros que vêm prestar apoio nesta área. A família joga um papel fundamental no processo de reabilitação do doente. Um casal decide acorrentar o filho, depois de ter fugido várias vezes do hospital psiquiátrico. Como lidar com a questão do cárcere privado e a necessidade de proteger o doente mental? Confira a reportagem. Como é para uma família lidar, conviver e até descobrir que um filho está vivendo fora da realidade? Só pedir uma ajuda. Nem para comer, não tenho vontade de comer. Este é o Fernando, mora no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo. Foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha 14 anos de idade. O Sr. Virgílio e a Dona Ivone, pais do jovem, dizem que tudo começou repentinamente. Eu comecei a ter esse filho, foi em 2008. Foi ficar debaixo no hospital central. Mandaram para o Infogênio, pronto, começou os tratamentos. Até 2012. Andava bem, até continuou a estudar. Pior começou em 2013. Fernando teve uma infância igual a qualquer outra criança. Agia normalmente, ia na escola, jogava futebol, não sei o quê. Era normalmente. Em 2014, Fernando expulsa os seus próprios pais de casa. Mandava embora todos nós aqui em casa, não queria ninguém, nem mesmo os irmãos. Quando chega, diz que a casa é dele, não é para estar ninguém, só quer estar ele sozinho. Este jovem vive acorrentado há mais de um ano. Sofre de perturbações mentais. Os pais do mesmo temem que ele fuja de casa, algo que tem sido recorrente nos últimos anos. Por um lado, é a intenção de proteger e, por outro, são os direitos humanos que são colocados em causa, tal como refere o artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Por motivo de andar perturbar pessoas aqui no caminho, mesmo nós não ficarmos ninguém aqui. Porque se ele não está amarrado, não quer ninguém. A boca dele só que diz que temos que ser todos, porque a casa é dele. Não é o procedimento correto. Apesar de reconhecer as dificuldades da família, este jurista diz que o tratamento dado ao jovem não é o correto. Eles não fazem aquilo instintivamente. Mas não é assim que se tratam as pessoas. Ele deveria estar no hospital, o hospital é incapaz e a família tenta encontrar uma solução. Mas ao tentar encontrar esta solução, a família está a criar outro problema. É que juridicamente esta situação é vista como cárcere privado. O que é que o Ministério Público acha sobre isto? Porque, por lei, o Ministério Público é advogado do Estado, sim. O Ministério Público é defensor da legalidade, também, correto. Mas o Ministério Público é também defensor dos incapazes. Fernando passa o dia e a noite neste local. Coitadinho, fica assim durante toda a vida dele. O casal conta-nos que já fez de tudo para reverter a situação. Tudo isto é ele que partiu.
Dinheiro não sei, portanto, quanto é que eu gastei. Se esta situação dá, portanto, para que seja eu a fechar, eu fechar esta situação, e deixar este mundo, mas ele continuar a viver. Devido à idade avançada, os progenitores do jovem dizem que a situação torna-se cada vez mais complicada. Recentemente, Fernando agrediu seu pai. Esta é uma ferida, esta aqui. Eu quando passo aqui, parece uma coisa de uma semana, 2. Quando já faço assim, já estou a falar, ele já pegou esta calça aqui. Este dedo, esse, já está na boca dele. Esta psicóloga clínica explica como reage a doença no indivíduo. Esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta muitas vezes na alteração do comportamento do indivíduo. Portanto, alguma coisa no seu sistema nervoso está descoordenado. Ele ouve vozes, muitas vezes, e são vozes que quem está perto de si não tem a capacidade de poder ouvir. Em Moçambique, a esquizofrenia e a epilepsia lideram a lista de internamentos nas unidades sanitárias. Nós, no ano passado, em todo o país, só pacientes com epilepsia, porque também são vistos no nosso serviço, foram cerca de 15.500. Isto porque a epilepsia é, digamos, a principal causa de procura dos nossos serviços de consulta externa de psiquiatria e saúde mental. Encontramos a esquizofrenia, onde tivemos também cerca de 6.200 casos em todo o país. E depois temos o consumo de substâncias psicoativas. Será que o trabalho e a socialização podem mudar a vida de um paciente com esquizofrenia? É o que vou confirmar neste centro de reabilitação situado no bairro das Maotas. Carlos Massango tem 51 anos de idade. Sofre de esquizofrenia há mais de 20 anos. Crises repentinas de ansiedade, delírios e alucinações fazem o dia a dia de quem sofre com a esquizofrenia. Eu havia vozes, mas a falar de governo e a ver um movimento, quando vejo pessoas, via pessoas estranhos. Na comunidade onde morava, passou a ser visto com maus olhos. Falavam que eu sou maluco, não sei como, mas comigo diretamente não me diziam. Carlos veio transferido do Hospital Psiquiátrico de Infilene, então com o objetivo de reinserção e reabilitação. Okay? Ele ficou um tempo internado no Infilene a fazer tratamento, não é? Quando teve a alta do Infilene, ele veio para este centro para ser reabilitado. Chegado ao centro de reabilitação, Carlos passou a ter uma vida normal, se ocupando diariamente com algumas atividades. O Carlos fez vários tipos de atividades. Ele trabalhou na machamba, trabalhou na criação de animais. Hoje Carlos goza de uma vida mais autónoma. Como tem-se dito, é dono de si mesmo. Está muito melhor. Nem se compara, está muito melhor. Hoje o Carlos está mais autónomo, não depende muito das irmãs. Compro comida, tenho que tirar dinheiro para as crianças irem à escola. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2014, existe em média um especialista em saúde mental para cada 10.000 pessoas. Mas este número reduz em países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, onde o número é de um especialista para 100.000 pessoas. Nosso país conta atualmente com 2 hospitais psiquiátricos, um localizado na província de Nampula e outro na província de Maputo. Dados do Ministério de Saúde de 2014 indicam que 15.500 pessoas padecendo com epilepsia procuraram os serviços de saúde no país.
No referente aos internamentos, o consumo de substâncias psicoativas lidera a lista com 6.651 casos, seguido da esquizofrenia, com 6.200 casos só no ano passado. Psiquiatras moçambicanos nós temos 9, temos tido apoio de psiquiatras cubanos, então juntaram-se também a esta equipe, temos 5 psiquiatras cubanos que nos estão a ajudar. Mas também tínhamos até fevereiro deste ano 241 técnicos de psiquiatria. No meio a várias dificuldades, os doentes mentais enfrentam um outro dilema: o abandono da família. Alguns têm a informação que o indivíduo com doença mental deve viver num hospital psiquiátrico, o que já não constitui a verdade. A título indicativo, no ano passado, metade dos 260 doentes mentais internados no Hospital Psiquiátrico de Infolene já estiveram internados em ocasiões anteriores. Hoje, este número reduziu. Nós agora estamos com 47 doentes residentes. Esta é a Associação de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. Dedica-se ao acolhimento de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. Denilson disse... Está bom. Os pais vêm com a preocupação de terem um filho com deficiência mental. E é nesse sentido que a gente recebe as crianças. Costura, aulas de linguagem e interpretação são algumas das atividades que fazem o dia a dia de quem necessita de um maior cuidado. Como qualquer indivíduo, eles também têm os seus sonhos. Onde vai que ser? O chore. Apesar de não saber ainda o que pretende ser no futuro, Manuel Júnior descarta a possibilidade de um dia vir a ser jornalista. Pode crescer quando fores grande, o que quer ser? Não sei. Não sei. Quer ser jornalista como eu? Não. Por quê? Não quero. Gosto pelo desenho e a costura fazem da Deise uma verdadeira amante da passarela. Quero ser... Quero ser Miss. São crianças e jovens que nunca pararam de sonhar. Gersil, já pensaste em comprar uma casa de 400 mil dólares? 400 mil dólares? Pois, são cerca de 18 milhões de meticais. Esta é a nova tendência do setor imobiliário vista principalmente na cidade de Maputo. Estes investimentos são estimulados pelos megaprojetos. Entretanto, os projetos de imobiliária normais estão estacionados, segundo revela um estudo na área. Uma das áreas que mais cresceu em Moçambique nos últimos 4 anos. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística posicionam o setor da construção em terceiro lugar na lista das áreas que mais contribuíram para o crescimento económico do país em 2014, com uma percentagem de 11,3%. Entretanto, a oferta de habitação continua a ser fortemente marcada pelos produtos direcionados para um segmento médio e alto. Aliás, uma procura rápida em alguns sites que promovem a venda de casas revela claramente os altos preços que são aplicados, seja para comprar ou arrendar a habitação. O critério usado na comercialização destas casas é o metro quadrado. O presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros explica como funciona. É uma área mais ou menos igual a esta. Aqui, 1 metro. Fixaria por aqui, tendo em conta que aquele lá também é referência. E daqui também, em termos de... Estamos a falar desta área. E esta. Então, esse quadrado. É 1 metro quadrado. A febre das casas de luxo começa a se espalhar por todo o país, mas Maputo ainda lidera a lista dos imóveis mais caros. Aqui é a moda, falamos das grandes cidades e o epicentro seria Maputo. Temos a zona da Baixa, temos a zona de Plana, temos Júlio Nyerere, temos Costa do Sol. Portanto, são esses que são mais.
Estudos feitos no setor imobiliário revelam que os preços médios cobrados na compra de uma casa tipo 2, na Zona Nobre, em Maputo, variam entre 200 a 400 mil dólares. Enquanto que os preços de arrendamento estão avaliados entre 4 a 9 mil dólares. Com a ajuda de Manuel Pereira, que também é empreiteiro, tivemos acesso a um dos apartamentos de segmento médio-alto e que está situado na zona nobre da cidade. Pereira, para alguém, se alguém quisesse comprar ou arrendar este apartamento, quanto é que teria que pagar? Para comprar este apartamento, portanto, na ordem dos 7,5 ou 8 milhões de meticais. E por que estamos a perceber que é um apartamento tipo 1? Por que o preço é esse? Portanto, é um apartamento tipo 1, que na média de 80 metros quadrados, portanto, com a qualidade, e é a qualidade que encarece, digamos, o próprio apartamento. Este é um prédio de 27 andares. Exatamente. Se alguém quisesse comprar um tipo 2 ou tipo 3, quanto é que teria que pagar neste caso? O tipo 2 é na razão perto dos 300 mil dólares e o tipo 3 ia na ordem dos 400. São investimentos milionários estimulados pela implantação de megaprojetos. Desde que nós falamos das descobertas dos hidrocarbonetos e minérios, passamos a falar também da necessidade de investimento do setor privado para o privado. Nós temos baixo investimento do Estado se compararmos com o setor privado. Enquanto as classes média e alta encontram respostas nos projetos imobiliários luxuosos levados a cabo pelo setor privado, o mesmo já não se pode dizer em relação às classes mais baixas. O fraco investimento público na habitação prejudica grande parte da população, na sua maioria jovens que apostam em casas de baixa renda. Alexandre Pessana, de 32 anos, sonha em ter uma casa própria. Para concretizar o sonho, tentou concorrer ao maior projeto de habitação pública promovido pelo Estado até hoje, as Casas da Vila Olímpica. Quando começou o projeto da Vila Olímpica, lá tinha meu irmão que estava trabalhando no mesmo projeto. Tentei perguntar a ele como é que é o projeto, ele logo disse, mano, não vale a pena. Alexandre é um dos milhares que não conseguiu aceder às casas. É que, segundo Borges da Silva, que geriu o processo de distribuição das casas, na altura o fundo recebeu 10 mil candidaturas para 750 casas. Nós, na altura, tínhamos 750 casas, mas tivemos candidaturas na ordem de perto de 10 mil candidaturas para 750 casas. Portanto, não tínhamos outro critério senão, de facto, ser um critério de seleção. As tendências dos estudos feitos sobre o setor apontam que o cenário só poderá mudar daqui a 5 a 10 anos, com o surgimento de projetos estruturantes que se adequem à capacidade de compra da maioria da população. Portugal é o país do fado, mas também é um dos maiores produtores de vinho no mundo. E é para lá onde foi o grande plano. Numa viagem guiada pelos repórteres Ricardo Machava e Isaac Langa, vamos conhecer desde o processo de produção até as grandes exposições de uma variedade de vinhos. Seja no almoço com amigos, no jantar à luz de velas, ou mesmo nos momentos de lazer, o vinho está sempre presente e confunde-se com a história do povo português. Uma história que resulta de uma tradição multissecular de cultivo da videira. Aliás, na linguagem mais acertada,
a cultura de videiras é conhecida por vinha. Vinho é a bebida que nós bebemos e que nos chega às nossas mesas. A vinha é a planta que dá as uvas para se fazerem o vinho. Isto é o cacho, e portanto são destas uvas e deste sumo que está aqui dentro que fazemos o vinho que chega às nossas mesas. Mas para que o vinho chegue à mesa, há um longo processo de transformação que vamos acompanhar ao longo desta reportagem. Para já, é importante esclarecer que as videiras são plantas bastante exigentes, com um período de vida que pode chegar aos 100 anos. Naturalmente que quanto mais anos tem, a planta começa a ter menos força para poder sustentar os cachos. Algum cuidado especial que as videiras precisam em termos de clima, também de solo? Sim, as videiras precisam de ter bons solos para que as raízes se incorporem nos solos e que vão buscar os nutrientes e a água que estão lá incorporados. O tipo de solo, a altitude e a quantidade de chuva que cai durante uma época chuvosa influencia o tipo de vinho que é produzido em diferentes regiões de Portugal. João Paulo Gouveia é professor universitário. Ele leciona viticultura e enologia. Glabra, uma folha careca, não tem pelos. Esta é a zona do Dão, a 280 km de Lisboa, capital portuguesa. Situada a 400 metros de altitude, esta região tem solos pobres, só que produz um dos vinhos mais apreciados. O professor tem uma explicação. A principal característica dos solos da região do Dão é o granito. Portanto, são solos muito arenosos, são solos pobres e isso faz o vinho bom. Até há um ditado que costuma dizer-se que solo pobre, vinho nobre. E daí que o granito é um solo muito importante e é um solo com um pH muito baixo e que confere aos vinhos uma acidez que é muito característica, uma boa acidez que é muito característica dos vinhos do Dão. Portugal é o 7º país do mundo com maior área de vinha, que ocupa mais de 200 mil hectares. A lista é liderada por Espanha, com mais de 1 milhão de hectares, segundo a Organização Internacional de Vinha e do Vinho. A primeira referência à produção vinícola em Portugal é do ano 989, sendo a Zona do Douro a mais antiga região demarcada no mundo para o cultivo de vinha. A vindima, que é o processo de colheita das uvas, ocorre uma vez por ano, geralmente no período que vai de finais de agosto a princípio de setembro. A partir daqui começa o processamento do vinho. Todas as uvas são recepcionadas aqui. Portanto, neste momento estamos a receber as uvas brancas da casta Rabigato, que são primeiro despejadas ali em caixas que levem o máximo 150 kg. São despejadas naquela recepção, são escolhidas neste tapete, portanto qualquer uva que não esteja perfeita é separada e depois vai ali ao desengaçador, que é a peça onde separa o canganho do bago, não é? Só o bago é que vai seguir para as prensas, não é? Portanto, é tudo feito ou com tapete ou por gravidade, para ser todo o processo o mais suave possível. Aqui aproveita-se tudo o máximo possível. O resto da fruta que não serve para o vinho é aproveitado para fazer aguardentes ou mesmo para alimentar os animais. Um líquido branco e muito diferente do produto final, é assim como se comporta o suco da uva nos primeiros momentos de fermentação nas barricas de madeira ou mesmo nas cubas de inox como estas. No caso vertente, é para a produção do vinho branco. Fermenta durante 1 a 2 semanas. Fermentação, transformação de açúcar em álcool. Depois desta fermentação, que é como ele está agora, há aqui algum tempo para que precipitem as coisas mais pesadas, aquilo que nós também não queremos, um processo de limpeza. E daqui a, sei lá, 2 meses fazemos uma colagem e a partir daí filtrações até ao dia do enchimento, que será janeiro. A ciência desenvolveu bastante, só que o vinho parece casar melhor com o tradicional. É que as barricas de madeira continuam a ser mais preferidas na produção de vinho.
Disse que aqui o sabor do vinho é bem melhor quando entra em contato com a madeira. Verdade ou não, cabe ao consumidor tirar melhor conclusão. Esta barrica está em fermentação, portanto, está aqui a borbulhar e está com espuma lá dentro. Precisa de ar e precisa que haja oxigenação. Esta troca de ar só pode ser feita se tivermos algo por onde ela respire. Assim que acaba a fermentação, tira-se este algodão, atesta-se a barrica, fica sem ar nenhum cá dentro, fica completamente cheia de vinho e põe-se um batoque de silicone para que não haja troca nenhuma de ar e não haja oxidação. Ao nível mundial, Portugal é o 10º maior produtor de vinho e perde para países como a África do Sul, que ocupa a 8ª posição. A zona do Porto, na parte norte de Portugal, tem a fama de produzir os vinhos mais apreciados. E todo esse trabalho resulta no vinho que é apreciado por muitos consumidores. Aqui nesta sala estão moçambicanos, angolanos, brasileiros, norte-americanos e, claro, os próprios portugueses que vieram aqui apreciar o bom vinho do Porto. E este ano há um novo vinho do Porto servido fresco com gelo. Sem dúvidas que esta foi uma das grandes atrações para as diversas nacionalidades que se cruzaram nesta pequena sala para um propósito comum. Dos Estados Unidos para Portugal, por quê? Para o vinho. O que é que o vinho português tem que o norte-americano não tem? Há valor. Tem grande preço e qualidade. E os americanos cada vez estão a gostar mais. Não só apreciar vinhos, como também conhecer um bocadinho da cultura portuguesa. Portanto, não ficou só pelo vinho. Eu particularmente estou na área de restauração. Aprendi um bocadinho também na área de restauração, mas aprendi muito acerca da história de Portugal. Eu ainda pensava, tinha na imagem, que o vinho tinha aquele processo mecânico. E quando cheguei aqui foi diferente. Nós viemos buscar novos vinhos para importar para o Brasil, conhecer novas tendências e buscar renovar mais a parceria com a Lusovinho, que é nosso parceiro no Brasil. Na lista dos 20 melhores importadores, Angola ocupa a primeira posição, seguido de Alemanha e França. Moçambique ocupa a 11ª posição, estando acima de países como a Noruega, Macau e Dinamarca, que estão nos 3 últimos lugares. Os empresários portugueses olham para Moçambique como um mercado estratégico e para apostar. O mercado moçambicano é um mercado muito interessante para nós. Enfim, nós estamos a ter uma presença muito interessante em termos de mercado e achamos que Moçambique tem cada vez mais condições para se afirmar como um grande mercado e um grande destino dos vinhos portugueses. Dizem os bons apreciadores que mesmo sem precisar de degustar, é possível diferenciar os vinhos e determinar o seu valor. E por falar no valor, tivemos o privilégio de conhecer um dos vinhos mais antigos e também dos mais caros da região do Douro. O que quer que se faça com um vinho destes é sempre um risco. Temos de ter realmente muito cuidado. É um bebê muito delicado. E a sua antiguidade determina o preço, é isso? Eu acho que não a antiguidade, porque só a antiguidade por si não tem significado nenhum. Agora, o facto de ter esta idade e se apresentar como está aqui, mais do que vivo ainda, com uma pujança notável, com uma aparente longevidade infinita, aí sim, isso torna-o menos comum em termos de preço, mas também, sobretudo, o facto de existir em quantidade muito limitada. Curioso é saber que, afinal de contas, o vinho do Porto não é produzido no Porto nem uma gota. Nós estamos aqui na cidade do Porto, do lado ali, Vila Nova de Gaia, onde vemos os armazéns onde o vinho do Porto envelhece e é daqui que ele é engarrafado e exportado para todo o mundo. Mas vemos também aqui o Rio Douro e o Rio Douro que deságua aqui no mar, mesmo aqui perto, mas caminhando pelo Rio Douro vamos à região de origem, que é o Douro, onde existem as vinhas. E, portanto, lá é que é produzido o vinho do Porto e o vinho do Douro também DOC. Há 2 vinhos que são produzidos na mesma região. Mas aqui, o nome que foi dado ao vinho do Porto foi pelo facto de ter esta cidade, é uma cidade importante do vinho. O Porto, eu diria que é a capital do vinho, porque conjuga 2 regiões muito próximas. O Douro,
produzindo o vinho do Porto e o vinho verde. Música acústica, um bom vinho. O que falta para completar a combinação? Uma das grandes marcas de Portugal é exatamente a gastronomia. Nós estamos num dos restaurantes cujo prato principal, a marca da casa, é exatamente o leitão assado. Nós invadimos aqui a cozinha para falar com o chefe Vidal, que vai fazer-nos primeiro a introdução. O que é este restaurante? Existe já há 50 anos, já tinha dito, mas mais do que um simples restaurante acaba se confundindo com aquilo que é a história da região, pois não? Sim, um pouco. O leitão é um prato que ao longo dos anos veio evoluindo, porque há 50 anos atrás não era um prato que não estava acessível a toda a gente. Hoje, felizmente, já quase toda a gente come leitão. Por que não estava acessível? Porque era um prato caro e que era servido essencialmente nos dias de festa. Fora disso não se comia, não é? Porque não havia possibilidades para isso. Hoje em dia, felizmente, já muita gente, ou quase toda a gente, come leitão assado. O molho tem 3 ou 4 ingredientes principais: o sal, a pimenta, o alho, a banha de porco. E depois temos os nossos fornos, todos eles aquecidos a lenha. Pode ver o forno tradicional, que era o antigo forno de cozer o pão, como nós chamávamos aqui, que é só com o calor dos tijolos é que assa o leitão. Cozido a lenha sabe melhor, se calhar, comparando com o forno. Eu pessoalmente, enquanto puder utilizar a lenha, vou sempre utilizar a lenha. Há muitos apreciadores também que gostam de beber um bom vinho. Sim, nós estamos inseridos numa região demarcada, que é a região da Bairrada, em que temos bons vinhos e, acima de tudo, bons espumantes, que, na minha opinião, é o espumante que casa muito melhor com o leitão do que propriamente. Se bem que o vinho tinto também é apreciado por muita gente para acompanhar este prato, mas o espumante, essencialmente o espumante tinto, na nossa região pelo menos, é uma das bebidas que se consome mais. O chefe Vidal prepara o leitão assado como especialidade há 18 anos. Não há segredos, diz ele, mas garante que quem prova este prato aqui dificilmente se esquece da gastronomia portuguesa. O resto... Diretamente para Moçambique. A minha terra, isso é a minha terra. No próximo bloco, contamos consigo para conhecer o drama da seca nas províncias de Gaza e Inhambane. Até já. O futuro é agora. O país faz-se também através de ideias. Ideias que surgem do debate, que surgem do confronto de opiniões, e isso só se pode fazer havendo pessoas que participam, mas também havendo meios materiais e financeiros que contribuam para esta realização. E, portanto, eu estou muito contente, moçambicanamente falando, por participar nesta iniciativa. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. As mudanças climáticas atingem os extremos e agravam as cheias e os ciclones, destroem infraestruturas e causam mortes. Mas há um mal que atua de forma silenciosa: a seca.
Selma, sei que estiveste na região sul do país e a testemunhar este fenómeno. Exatamente, Gerzilda, a situação mais crítica encontra-se nas províncias de Gaza e Inhambane. Em alguns distritos reduzem os níveis de precipitação e aumentam as temperaturas. Isto causa empobrecimento de solos. Sendo assim, a fome nestas regiões, a segurança nutricional e alimentar destas comunidades está aquém daquela que é esperada. Naturalmente, agravam-se também as doenças e a pobreza. Mas o problema mais grave é que a seca está a matar. Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades mostra que a seca matou mais de 100 mil pessoas em 50 anos. Estamos a falar de mortes que superam a desastres como inundações e epidemias, por exemplo. E isto faz com que a seca mate 20 vezes mais do que todos os desastres juntos. Já fala-se de 100 mil mortes para a seca e 5 mil mortes para outras doenças. É caso para dizer, Gerzilde, estas comunidades precisam de um apoio pontual e urgente. De facto, um drama, Selma, que esta população está a viver, e vamos acompanhar na profundidade a reportagem conduzida pela Selma Inocência com imagens de Isaac Langa nas províncias de Gaza e Inhambane. Sol ardente, terra seca, onde todos os seres vivos são afetados pelo drama. Cerca de 130 mil pessoas convivem com a fome, os impactos das mudanças climáticas, a seca. É o desastre mais mortífero de todos os tempos. Não chove em vários distritos das províncias de Gaza e Inhambane, em Moçambique. Um problema que afeta regiões da África Austral. What kind of agriculture people living in the southern Africa can apply to reduce hunger in the region? If there's hunger in the region, people are not getting enough food. Um dilema que precisa ter fim. Precisamos de agir agora. O Grande Plano alcança a região mais afetada pela seca. Uma estimativa dos impactos das mudanças climáticas em Moçambique mostra que a zona sul do país foi a mais afetada, com cerca de 50%. A seguir, a zona centro com 44% e, por fim, a zona norte com 6%. Nos anos 80... O diretor do Instituto Nacional de Meteorologia diz que na década de 80 os números foram agravados pela seca severa e pela guerra civil. A década de 80 foi a que apresentou maior situação de seca até agora. Portanto, na década de 90 nós tivemos já uma situação de uma tendência de chuvas acima da média. Chegamos à comunidade Solane, no posto administrativo de Dindiza, distrito de Xigubo. A falta de água é uma realidade à vista. As distâncias à procura do líquido são longas. Leswa khale lomu hambi hi na tswala hi swi kuma lomu leswaku pfumala mati lomu ku za hi nga yi kakulu ku na mpfula. Depois de mais de 10 horas de caminhada à procura de água, finalmente Dona Isabel e a filha Fátima vão poder colocar a panela no fogo. A água não é potável, mas vai dar para que, pelo menos hoje, tenham o almoço e o jantar. Comem uma vez por dia? Mesmo com pouca água, a higiene é uma prioridade. À volta do prato, os meninos comem a primeira refeição do dia. São 14 horas. Vou fechar lá, vou só fechar lá de malês. Vou fechar.
Dona Isabel poupa a água ao máximo. Afinal, é duro conseguir manter a semana com água. O mesmo drama afeta toda a comunidade. Bento e sua família também são obrigados a beber água salobre. Com 27 anos, o jovem trabalhador não consegue obter dinheiro para sustentar um agregado de 10 pessoas. O nível de incertezas sobre o futuro é grande. As mesmas dificuldades levaram os amigos e vizinhos de Bento a migrarem para outras regiões. Esta não é sua pretensão. Esta resistência fala o ter que aprender a conviver com um problema: a fome. A família vive na base de cocos. Adultos e crianças se adaptam à mesma realidade. Uzamazama nyana ukufamba ichela tipande ta mixukutsi lomu khwatini nchumu xin'wana nge nxukutsi hi chela lipande la xona se hi xi loveka lomu ka mati hi kota ku xi veka la xitikweni hi phuza. A caminho de Massangena, outro distrito afetado pela seca, encontramos movimentos de pessoas em busca de água. Viver sem água é absolutamente diferente de viver sem comida. Apesar das terras não serem propícias para a prática agrícola durante todo o ano, as pessoas esforçam-se para pelo menos conseguir água. O ser humano consegue ficar pelo menos até 3 dias sem água. Depois disso, a situação de saúde complica-se. Como esta senhora, por exemplo, que vai a uma longa distância à procura de água. Vou tentar conversar com ela. Mamãe, o Iaquini? Como não chove há 8 meses, não há água nas proximidades. Os animais também entram nesta maratona. Os níveis de produção de comida são bastante baixos. Os animais morrem por falta de água ou pastos. As populações são tentadas a migrar para outras zonas onde há águas e principalmente para que os animais possam beber e sobreviver. Ruth vai levar os animais para beberem água e esta é a única fonte que a família tem de renda. Ruth, faz isso todos os dias, levar os animais para beberem água? Sim. Todos os dias. Amanhã nós devemos ver depois de amanhã. E é sempre assim? Sim. E onde é que vocês vivem? Muito longe? É longe. Tem que levar praticamente meio-dia para andar? Sim. A Mafchamba não está a dar em nada, não é? Não tem nada na Mafchamba. De que é que vocês vivem? Estamos a viver assim mesmo. Tem vendido os cabritos para conseguir comida? Sim, outro dia vendem cabrito para nós conseguimos comer. Agora venderam um cabrito para nós conseguimos comer. Quanto é que vocês vendem um cabrito? Um cabrito leva 1.500.000, outro leva 1 milhão. Sim. Ruth vivia em Maputo. Abandonou os estudos para ajudar a família a cuidar do gado. Daste até que classe? Quinta. Por que é que não continuaste? Eu vivi em Maputo, em casa de vovó. Papai me levou para voltar aqui em casa.
Então aqui não há escola? Tem a escola, papai negou para eu ir à escola. O que é que faz todos os dias? Acordo, vou a uma chamba, volto, chego em casa. Quando tem comida, começamos a cozinhar. E quando não tem comida? Quando não tem comida, estamos a sentar. Sentam todo dia? Sim. A realidade de Ruth é a realidade de muitas outras famílias nestes distritos. Com a seca e, consequentemente, a fome, acabam ficando dias e dias sem ter alimentação regular. Chegamos ao distrito de Massangena. Os sinais de seca severa são visíveis e particularmente no Save. O rio Save nasce no Zimbábue, atravessa Moçambique e deságua no Oceano Índico. Ele divide as províncias de Manica e Sofala a norte e de Gaza e Inhambane a sul. A bacia hidrográfica do rio é de mais de 106 mil km², dos quais cerca de 22 mil km² em Moçambique. Com todas estas características, o rio Save, em tempos de seca, fica assim, reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações, que são obrigadas a percorrerem quilómetros à procura de água. Um rio que já atingiu níveis altos. Hoje, a via de trânsito para as comunidades. A fonte de água é este buraco aberto. Copo a copo, os recipientes são enchidos. A água não é própria para o consumo imediato, mas é a única fonte disponível. Ukuzwile kuzo kumela kwala ndleleni la ungazithi kuzisukela kwizanyima kwethu zahlupha ziva zina ukanakanisa moyeni kwauzithi uzisukela kwizanyima kwethu. A consumir água diretamente dos rios e diante do cenário da baixa produtividade agrícola por conta da seca, a saúde da população fica comprometida. O médico distrital do Centro de Saúde de Massangena diz que a tendência é a de redução de casos. A desnutrição afeta mais as crianças. Vocês têm um bloco de maternidade aqui. Como é que nascem as crianças? Temos registrado crianças com baixo peso, né, ao nascer. Acho que nascem com menos de 2,5 kg. Né? Mais que beneficiam da assistência do centro de saúde, têm aprendido a cuidar dos seus bebés durante os períodos de seca. As mulheres grávidas também assistem às palestras para aprenderem cuidados básicos a terem durante o período de gestação. Tem que dar uma fruta. Nidla swakudya swa ku nyika vitamina para n'wana wa mina ni mutswala ali kahle. As questões climáticas contribuem para a ocorrência de seca, mas a ação do homem concorre para o agravamento do problema. O Grande Plano encontrou no posto administrativo de Mavu, no distrito de Massangena, 6 quilómetros de área queimada. São quilómetros e quilómetros de extensão de floresta devastada pelo fogo. Os animais perdem o seu habitat e as espécies florestais poderão não ter muita longevidade, agravando cada vez mais os problemas ambientais na província de Gaza. As consequências das queimadas são transversais. Comprometem o futuro das espécies animais e florestais e não só, alteram a composição do ar. Estamos em Funhalouro, um dos distritos do norte da província de Inhambane. Nas ruas e no interior das casas, as mulheres dominam os meios.
aliás, acompanhadas de crianças. A seca não afeta apenas a produtividade agrícola, ela altera a composição demográfica. Neste distrito, há mais mulheres que homens. Muitas vezes, por causa da fome, eles migram para as grandes cidades à procura de oportunidades, ou para fora do país, como por exemplo para a África do Sul. Alguns voltam, outros constituem família neste país. Os que voltam, parte deles vêm doentes e, agravando-se a doença, morrem, deixando muitas mulheres viúvas a cuidarem de crianças. O gráfico apresenta o tamanho da população e distribuição percentual da população feminina, segundo a província. Inhambane e Gaza são os que apresentam a maior percentagem de mulheres. Este quadro estaria associado à imigração. Dona Florinda Judas é viúva. Seu marido morreu recentemente. Foi procurar emprego na África do Sul e voltou gravemente doente. Famba ya tirha ya vuya kambe a nga na nchumu u ye hi ku vabya a nga vuyangi na nchumu na ye mali a nga ni mali. Florinda tem apenas o milho que guarda para semear na próxima época. Vezes há em que não consegue resistir à fome das crianças e arrisca-se a não ter o que semear. Mamãe, nunca teve um dia onde as crianças ficaram sem comer e depois ficou tentada a ir para lá pegar as sementes e cozer e dar às crianças? Masiku manharhu ndza ha tekileko se aka hina nchumu ku sekwa la hasi la hinkwaseni swo swi nga sala ndzi hetile já sena a ndzi ku yi parako i mbewu. Quando consegue algo para comer, é farinha de mandioca. Higa a rale famba ku ndzi rimela. Consegue ter todos os dias? Swakudya swin'wanyana ku tshuka wun'wanyana a swi tiva ku lahaya ku ni vana na vo kala venyi va teka swakudya va ndzi nyika. O desafio da Dona Florinda é encontrar comida para as crianças. Sobre o futuro, ela não tem perspectivas. A ndzi swi tivi ndzi tshama ni ku bayiseka hikuva ku tirha a ndzi swi koti vanghana va tsema timhandzi mina timhandzi a ndzi ti koti. A diretora para o desenvolvimento das zonas áridas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que a prioridade agora não é um plano de assistência às comunidades, mas o de prevenção e adaptação. Passa a dar mais atenção a atividades de prevenção, embora as ações que estejam a ser realizadas ainda não consigam cobrir todos os distritos e semiáridos. O trabalho que se está a fazer é de integração deste tipo de atividades nos planos distritais e planos provinciais. Chegamos a Mabote. Fomos para o interior do distrito. A vegetação seca e os sons tímidos denunciam a falta de dinâmica. Ismael e sua esposa Rosita são nativos e vivem aqui com 15 pessoas, entre filhos e netos. A fome trouxe uma sequela à família. Dona Rosita não se conforma por ter perdido um filho nestas condições. Junto com o trauma está a realidade que persiste. As terras não produzem. Não choveu este ano.
Esta é uma combinação entre seca, fome e pobreza. A família de Sr. Ismael é uma das várias famílias que reside aqui no distrito de Mabote e que é atingida pela seca e fome. Esta família tem muitas vezes de vender os seus próprios animais para conseguir garantir as refeições, uma vez que da machamba nada sai. O INGC garantiu que está a promover feiras entre comunidades de modo a garantir a troca de produtos. Então estas pessoas usam estes produtos para venda e, por sua vez, outros distritos vizinhos vão lá fazer a venda de produtos. É assim que se consegue manter esta situação de insegurança alimentar. Insisto, num contexto onde o produtor não produz praticamente e não tem o que expor nas feiras, como é que este mecanismo vai funcionar se a seca é cada vez mais severa, não há produtividade e estas pessoas acabam vendendo os animais apenas para conseguir alguns alimentos? Este mecanismo funciona? Bom, o que se verifica agora é que em alguns distritos, principalmente os distritos de Inhambane, em termos de reservas alimentares, ainda estão garantidas até mais ou menos o mês de novembro e penso que por volta do mês de dezembro, caso não chova, estas pessoas vão precisar de uma assistência alimentar. Sr. Ismael já vendeu cerca de 30 cabritos, sobram 2 que não pode abrir mão, porque são para reprodução. Tentou vender as galinhas, sem sucesso. O agricultor não tem onde ir buscar sustento para a sua família. Os frutos silvestres dão esta amêndoa que tornou-se base da alimentação da família. É apenas para sobreviver, porque é bem amarga. Só a baba. A baba. Está por galera só com já jogar baba. Chelo a matina, o logo aquele matina. Se choco se soca chaca ali lá com baba. O coisa já tinha nada. Ainda assim, há cuidados a ter com a amêndoa. Provoca mal-estar se não for cozinhada e consumida no dia seguinte. Vou por galera banana com a já jogar no. Macamundo. Macaco já baba. A baba. Baba ngova mbona wahombe atola ni jange mina kuzizwa no purga zangova na ta viki lohle linga purga atola ni hazwigange ndizitsika samza wona kusukanisha na misha ndisiphuzanya na chai ne. Questionamos ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique sobre o consumo de frutos silvestres. Fruto silvestre, se é comestível, mesmo que haja abundância, as pessoas comem. Neste caso, havendo apenas frutos silvestres, isto compromete a segurança nutricional das comunidades. Logicamente que compromete, mas pronto, o que fazer? A necessidade de intervir com trabalhos de pesquisa que possam trazer novas maneiras de produzir. Sr. Ismael não conhece estas técnicas. Aliás, não tem informação sobre a seca que o afeta. Apenas sabe que já teve dias melhores. A seca é agravada pelo aquecimento global. Afinal, o que provoca o aquecimento global? É transformações naturais em curso no Sol, águas do oceano e aumento da temperatura em todo o mundo. Mas há ações provocadas pelo homem. Algumas delas são aumento da emissão dos gases de efeito de estufa, causado principalmente pelo aumento do uso de combustíveis como gasolina e diesel, queimadas de matas e florestas, desmatamento, desenvolvimento urbano sem planeamento.
Estudos revelam que as temperaturas vão aumentar 2 graus até 2060, o que pode agravar mais ainda a vulnerabilidade de várias famílias, como a do Bento em Xigubo, de Ruth em Massangena, Sr. Ismael em Mabote e Dona Florinda em Funhalouro. O que é que vai ser, provavelmente, destas regiões que estão hoje em crise, se chegarmos até 2060 com mais 2 graus de temperatura? Esse é o cenário médio global que se prevê, é que a termos este nível de aumentos de temperaturas, o aumento de temperatura afeta, vai criar outros problemas nos sistemas de tempo, nos sistemas do clima. A seca é um problema regional. Peter Johnson é doutorado em climatologia e docente da Universidade de Pretória. Ele trabalha na pesquisa de vulnerabilidades e agricultura adaptada à seca na região. You are involved in the African Center for Cities Looking at Adaptation Frameworks for both Cape Town and Johannesburg. Do you see any model in Africa that can be applied by other countries in continents? Away from the sea like Johannesburg, there's no problem with sea level rise, but the problem there is with increased temperatures and increased intensity of rainfall. So there are going to be more droughts, they're going to be more flooding, which means that people who live near the rivers are going to be susceptible. They are going to be vulnerable to that condition. Also, the increased temperatures is going to make an increase in very hot days, and that's going to put vulnerability onto the crops, onto people's health. So the idea is to look at where you are vulnerable and to think of ways and methods of decreasing the vulnerability, and in that way to increase resilience to climate change. What kind of agriculture people living in the southern Africa can apply to reduce hunger in the region? If there's hunger in the region, people are not getting enough food. Now, they're not getting enough food either because they can't grow it, or if they are growing it, it's not surviving because of drought, or else they don't have access to food either because the food is not close to them, or they don't have money to get the food. So the idea is to make first commercial agriculture produce very high yields, and the way to do that is to grow it in places that are best suited. So if there are places that are more suitable for high value crops, then they must be grown there. Those crops then must be grown efficiently, and they must be grown normally according to conservation agriculture so that they don't waste water and the soil is protected. Algo muito importante tem que ser feito para além das políticas. E existe também, por exemplo, a Lei de Gestão de Calamidades, que foi aprovada há bem pouco tempo, em 2014. Existem setores que estão a integrar a questão das mudanças climáticas dentro dos seus planos setoriais, mas temos que movermos a ação. Temos que preparar as comunidades para a ação. Portanto, temos que poder trabalhar com as comunidades que estão a viver, né, que são as pessoas que mais sentem esses impactos, para poderem, neste caso, serem capazes de compreender melhor o que é que se passa, ter meios alternativos de sobrevivência. Por exemplo, não depender exatamente, muitos deles se dependem só da agricultura, provavelmente podemos ensiná-las a ter outras atividades alternativas como meios de sobrevivência. Que a velocidade de ações não corresponde à necessidade destas comunidades. De fato, tomando em conta que aquilo que a ciência nos aponta, de que até, por exemplo, se nada for feito tão gigantesco em termos de redução das emissões, precisamos de agir agora, e com muito vigor. No próximo bloco, Nelson Santos abre o jogo sobre a polêmica partida que afundou as esperanças do Costa do Sol. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Teve quase todos os troféus ao seu alcance, mas não venceu nada em 2015. O treinador do Costa do Sol, Nelson Santos, abriu as páginas da sua carreira, o grande plano. Ele diz que o desfecho desta época não põe em causa as suas habilidades como treinador. Será que ele vai permanecer no comando do Costa do Sol? Confira a entrevista. Nosso convidado de hoje é Nelson Santos, treinador de Costa do Sol. Selma, Nelson Santos é o treinador que levou o Costa do Sol a uma final inédita no Samoa 2015 e viu o título praticamente a escorregar-lhe entre as mãos no chamado dossiê 9 minutos. E numa altura em que o clube completa 60 anos este ano, apresenta um gráfico de produção com tendência decrescente. Vive-se em baixa no jogo frente ao Chibouto. É sobre isso que vamos falar. Nelson teria dito quando da derrota frente ao Chibouto que houve uma mão externa que ditou este resultado negativo para o clube. Ainda defende este posicionamento? Não estávamos em primeiro ou em segundo a lutar pela conquista do Moçambola por acaso, fizemos por isso. Não deixa de ser estranho foi como as coisas acabaram, porque supostamente os últimos 3 jogos tinham que começar todos à mesma hora, tinham que ser todos realizados ao mesmo dia e não sei porquê o jogo de Chibouto, Costa Sol e Ferro Nampula, Ferro Maputo começou às 15 horas a primeira parte e a segunda parte teve uma diferença de 9, 10 minutos. 9, 10 minutos que no futebol faz muita diferença. Isto é, eu posso dizer que este ano, depois de ter terminado o jogo no Chibouto, eu e juntamente com a nossa equipa não festejamos o título, mas supostamente já éramos campeões e fomos campeões durante 2 minutos. Nelson não conseguiu conquistar o campeonato, a Taça de Moçambique, nem a última, mais recente, o BNE. O que é que teria falhado no seu plantel? O jogo de Chibouto, Costa Sol e Ferro Nampula, Ferro Maputo começou às 15 horas a primeira parte e a segunda parte teve uma diferença de 9, 10 minutos. 9, 10 minutos que no futebol faz muita diferença. Isto é, eu posso dizer que este ano, depois de ter terminado o jogo no Chibouto, eu e juntamente com a nossa equipa não festejamos o título, mas supostamente já éramos campeões e fomos campeões durante 2 minutos. Só que uma jogada, calculo que tinha sido uma jogada de bastidores, um esquema já montado antecipadamente, fez com que, contra a corrente do jogo em Nampula, segundo aquilo que me disseram, segundo aquilo também que eu vi e tive a oportunidade de falar com algumas pessoas, o Ferro Nampula teve maior domínio do jogo durante os 90 minutos, até o próprio treinador, o Rogério Gonçalves, só quis comentar o jogo até aos 90 minutos, não quis comentar até aos 99 minutos, e então, juntando todas essas peças do puzzle, deixa-nos um bocadinho intrigados o que é que se passou no norte do país. A direção do Costa do Sol disse que não vai protestar a este resultado, porque se o Costa do Sol fosse um vencedor, digamos, merecido, teria feito isto em campo e com maior número de golos. Sente-se em algum minuto beliscado por esta decisão da direção? Nós treinadores, normalmente somos muito julgados pelas conquistas. No espaço de uma semana, domingo a domingo, podemos passar de bestiais a bestas
ou vice-versa. É verdade que a nossa equipa técnica foi um bocadinho beliscada por parte de muita gente, porque um clube como o Costa Sol foi habituado a estar sempre nas primeiras posições, foi sempre habituado a conquistar títulos, tem uma mentalidade vencedora e este ano nós tínhamos prometido, pelo facto de também ser os 60 anos, a comemoração dos 60 anos do clube, voltarmos a devolver os títulos ao clube, aos nossos sócios, simpatizantes, adeptos, e é esta direção que muito trabalho fez para criar as condições ideais a toda a gente para termos sucesso. O Nelson sucedeu o Diamantino Miranda, treinador que foi expulso pelo governo devido às declarações contundentes contra os moçambicanos. Este episódio trouxe alguma reflexão e experiência para o clube e particularmente para o Nelson? O Diamantino é uma pessoa que quando o fez e quando argumentou as suas palavras, eu não estava presente. Tive a oportunidade depois de saber, passado dois dias, mas ele quando o fez, acredito que também não o tenha feito para atingir o povo moçambicano. Ele quando o fez foi porque tinha acabado um jogo, estava de cabeça quente e nós muitas vezes de cabeça quente acabamos por dizer coisas que não são aquelas que nós realmente desejamos. O Diamantino é uma pessoa que toda a gente sabe que foi um grande jogador de futebol, é um grande treinador de futebol, ajudou bastante o Costa Sol, ajudou também bastante, no pouco tempo que teve em Moçambique, a desenvolver o futebol moçambicano. É uma pessoa que está muito próxima sempre do futebol moçambicano e tem um grande desejo em voltar. Que condições encontrou no Costa do Sol depois de assumir o comando técnico da equipe? Apanhei um Costa do Sol com muitos jogadores acomodados, com jogadores que precisavam de um estímulo, jogadores que não tinham muita fé ou com possibilidades que era possível de conquistar algo, e então tivemos que primeiro saber o que é que nós queríamos, qual era o caminho que nós queríamos, qual era a nossa ideia de jogo, depois aproveitar os jogadores que nós tínhamos e sim irmos ao mercado, tanto nacional como internacional, contratar jogadores que fossem de acordo que era a nossa ideia de jogo. É claro que depois tivemos que fazer um trabalho muito forte na pré-época, juntar e conhecer os jogadores, criar um grupo muito entrosado, um grupo que os jogadores se conhecessem bem. E já que estamos mesmo a falar da direção, sempre sente que cumpriu com as metas que lhe foram colocadas pela direção de Costa do Sol? Não cumprimos porque o objetivo é ganhar. Um treinador que esteja no Costa do Sol tem que ganhar. Tem que ganhar. Quando se trabalha bem, quando se joga bem, há mais possibilidades de ganhar. Mas também há uma coisa que é fundamental, que é o fator sorte. E acredito que este ano, não posso dizer que foi só sorte, mas este ano falta-nos um bocadinho de sorte também, principalmente nos momentos decisivos, na reta final. Mas um clube grande como o Costa Sol, um clube que tem muitos troféus, um clube que está habituado a ganhar, qualquer treinador que venha tem que estar preparado para a pressão, não só da direção, mas também dos adeptos, e tem que saber que vem para ganhar, não vem só para potenciar jogadores, colocar jogadores na seleção, colocar jogadores no exterior, exportar jogadores para campeonatos mais competitivos, em treinamento ou internamente tem que ganhar, e obrigatoriamente ganhar. E este ano, eu como responsável da equipa e como líder da equipa, assumo as responsabilidades, assumo que falhamos, a responsabilidade é minha, porque o que me pediram foi conquistas. Diante deste quadro de maus resultados, Nelson Santos vai continuar no comando de Costa do Sol? É uma pergunta que ainda não lhe posso responder, é uma pergunta que não depende de mim. Se me perguntasse se gostava de continuar, se gosta de trabalhar em Moçambique, respondia-lhe muito facilmente que sim, gosto de estar em Moçambique, gosto de trabalhar em Moçambique, gosto de trabalhar no Costa Sol, foi o Costa Sol que me contratou, que me acolheu, que me está a fazer crescer também como treinador, que me deu a oportunidade de mostrar às pessoas quem é o Nelson Santos, só que
é como lhe disse e acabei de dizer, nós dependemos de resultados, mas no futebol tem que haver projetos. E os projetos não são a curto prazo, tem que haver projetos a médio e longo prazo. Há quem diga que a presente temporada, ora terminada de Moçambola 2015, foi atípica. Primeiro, pelo fato do campeão revelar-se só na última jornada. Segundo, por ser pobre em golos. Que avaliação faz do Moçambola 2015? Um dos grandes problemas do jogador em Moçambique é mesmo a tomada de decisão. E se nós formos a analisar, quase a maior parte das equipas que militam no Moçambola, os jogadores com ações mais ofensivas, que são aqueles que decidem normalmente os jogos, são jogadores estrangeiros. E então, é verdade que normalmente os jogos em Moçambique decidem-se normalmente pela margem mínima 1-0, 2-1, 3-2, não existe muitos golos. O melhor marcador, salvo erro, tem 8 golos. O meu melhor marcador este ano é um internacional zambiano, Lineker, conseguiu 7 golos, e depois temos o Dario Kane, que é um central, defesa central, que tem 6 golos, que o ano passado já tinha sido o nosso melhor marcador também, não sei se foi com 6, 7 golos, e então aí podemos observar que existe um grande problema em termos de finalização, em termos de tomada de decisão, porque eu acho que o maior problema é mesmo a tomada de decisão. Há que fazer um trabalho, se calhar, específico por posição, em termos de pontas de lança, em termos de extremos, e depois também de trabalhar bem a tomada de decisão. Há quem diga que a qualidade da nossa seleção é reflexo do nosso campeonato. Qual é a razão do insucesso dos Mambas, na sua percepção? Eu não conheço o contexto, não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, mas acredito que é preciso, acima de tudo, olhar para a base, começar a preparar uma geração sub-15, sub-16, sub-17, não olhar para um jogador que está a fazer um grande campeonato e colocar o jogador só porque ele neste momento está a fazer um grande campeonato. É fundamental também criar uma base, criar um núcleo forte. Eu lembro perfeitamente, há treinadores que normalmente quando fazem uma conquista ou quando conseguem se qualificar, por exemplo, um CAN ou um campeonato do mundo, eles apostam naquele grupo que conseguiu essa conquista, esse apuramento, e depois sim ir buscar mais 2 ou 3 jogadores porque foram esses que conseguiram, e esse grupo já se conhece bem, e isso é fundamental, o grupo já se conhecer, porque se nós andarmos sempre, todos os jogos, a convocar jogadores, nunca conseguimos ter um grupo homogéneo, um grupo forte, um grupo unido, porque é preciso ter esse grupo forte, unido, e depois também há uma coisa que é importante, para se ter sucesso no futebol, há que ter bons jogadores, há que ter um bom staff técnico e há que ter uma boa direção, como é que é de dizer, um background forte, pessoas que nos deem capacidades, deem boas condições, não só à equipa técnica, mas também aos jogadores, para realizarem isso. Falando na seleção nacional, a figura do selecionador sempre foi alvo de duras críticas perante a derrota dos Mambas. Na sua opinião, que perfil deve ter um selecionador que leve os Mambas aos grandes sucessos? Trabalhar numa seleção, normalmente já é um treinador, existem treinadores jovens, mas normalmente é um treinador já com uma grande bagagem, já com uma grande experiência, já com muita vivência, e há aqueles treinadores que necessitam de trabalhar diariamente, irem para o treino, viverem no treino. O selecionador normalmente já é um treinador que já precisa já passou por muita coisa, já tem uma grande experiência, já está na sua reta final, entre aspas, o atleta olha para o selecionador como não vou dizer um pai, mas um grande exemplo. E qual é a sua opinião sobre o novo selecionador Boris Fusic? Eu acho que é uma pessoa que tem tem experiência
é uma pessoa muito disciplinada, é uma pessoa muito rigorosa no treino e a prova disso, no pouco tempo que realizou, foi já a conquista contra uma boa seleção, contra o Gabão. Mas eu estava-lhe a responder, a seleção ganhou 1-0, é verdade que ainda não conseguimos passar a eliminatória, mas temos tudo para o fazer. Aceitaria na eventualidade de ser convidado a fazer parte do comando técnico dos Mambas? Claro, porque não? Eu estou disponível para trabalhar em qualquer clube, em qualquer seleção. Eu sou profissional de futebol e estou ciente que o treinador de futebol, quando recebe convites que tenham uma ambição, que tenham um grande desafio, eu gosto de desafios e gosto de coisas difíceis, gosto de coisas que me deem pressão, gosto de viver com pressão, gosto de viver com adversidades e trabalhar em situações dessas, para mim é bastante motivante. Por isso, se um dia recebesse esse convite, iria aceitar com muito agrado, nem pensava duas vezes, porque trabalhar numa seleção é sempre bastante gratificante. Nelson, há duas pessoas que gostavam de colocar-lhe questões, não sei se pode responder, por favor. Eu gostaria que me respondesse particularmente qual é o maior nível de dificuldades que encontra para pôr os jogadores a empenharem-se mais, a serem tecnicamente mais perfeitos, se é o trabalho técnico ou se é o trabalho mental. Esta parece uma questão de fundo que eu notei nos últimos jogos de Costa do Sol. Muita insuficiência de entrega, os jogadores parecia que não estava nada em causa, os minutos iam passando e eles iam jogando como se não estivesse nada em causa, e estava em causa um campeonato e mais tarde a Taça BNI. A sua pergunta é bastante pertinente. Eu costumo dizer que quando se falha, falhamos todos. Todos temos uma cota à parte no sucesso e no insucesso. Houve uma grande responsabilidade por parte da equipa técnica em preparar sempre os jogadores para se apresentarem durante os jogos ao mais alto nível, mas eu costumo dizer que quem decide os jogos e quem está lá dentro é quem pode decidir os jogos, e então acredito que houve momentos em que alguns jogadores, se calhar nós durante a semana esperávamos ou observamos que eles estavam muito bem e depois se calhar nos jogos não corresponderam ao mais desejado ou àquilo que a gente pensava. Decidimos sempre proteger os atletas, porque sabemos que são seres humanos, para além do jogador de futebol, eles são seres humanos e, como qualquer ser humano, nós temos falhas, cometemos erros e não podemos apontar o dedo ao jogador por ter falhado um penalti, por ter decidido mal. Todo treinador de futebol, assim como os jogadores, tem suas referências. Gostaria de saber do Mr. Nelson Santos, quais são as suas referências? Bom, em relação à sua pergunta, eu tenho algumas referências nas quais eu gosto de ler alguns artigos e algumas bibliografias escritas por essas minhas referências. Gosto muito de alguns treinadores, mas aquele ou aqueles que eu admiro mais são o Guardiola, pela forma que coloca as suas equipas a jogar. Gosto muito do Zé Mourinho pela ligação, pela comunicação que ele usa com os mídia, a forma que ele também consegue motivar os seus atletas. Relativamente aos jogadores, eu gosto muito do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas são dois jogadores completamente diferentes. Para mim, o Messi é um jogador mais de equipa,
O Cristiano Ronaldo é um jogador mais individual, peço desculpa, mas em termos de jogador com uma força de vontade, um jogador que trabalha muito, que quer sempre mais, quer ser sempre o melhor, quer ser o melhor em tudo, acho que o Cristiano Ronaldo para mim é o melhor jogador e o jogador que está na ponta da pirâmide. Nelson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boa noite e até a próxima semana. Boa noite.